começa agora o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira as notícias de hoje. Colégio de Presidentes de Seccionais debate temas de interesse da advocacia e da sociedade. OAB cria grupo de trabalho para tratar do aviltamento de honorários. Coalizão Democrática pela Reforma Política entrega projeto de lei de iniciativa popular ao presidente da Câmara. OAB, TSE e CNJ firmam termo de cooperação sobre o processo judicial eletrônico. E ainda, Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem tem nova composição e novas metas. Você vê tudo isso aqui, agora, no programa OAB Nacional. Os compromissos da Ordem dos Advogados do Brasil perante a advocacia e a sociedade brasileira foram debatidos na reunião do Colégio de Presidentes das Seccionais, realizado em João Pessoa, na Paraíba. A participação afirmativa da OAB em prol de uma ampla reforma política, o posicionamento firme contra a implantação assodada do processo judicial eletrônico e a condenação do aviltamento dos honorários foram algumas das principais decisões do colégio. Veja na reportagem. O Colégio de Presidentes reuniu os representantes das 27 seccionais da OAB e a diretoria do Conselho Federal da entidade em João Pessoa, na Paraíba. Outros 2 eventos marcaram o colegiado: o Encontro Nacional de Presidentes de Caixas de Assistência dos Advogados e o Encontro de Diretores da Escola Nacional de Advocacia e das Escolas Superiores de Advocacia. Momento importante para prestar contas do que tem sido feito nos primeiros meses de gestão. Nós estamos em negociações, por exemplo, para que os colegas saibam, com algumas instituições financeiras para a possibilidade da criação do cartão de crédito de advocacia, especializado na advocacia, e o advogado que tiver o cartão, programa anuidade zero, não terá necessidade de pagar a anuidade no final do ano. O cartão paga a anuidade. Esse programa é uma troca que a gente faz com a instituição financeira, estamos atrás disso. Convênios nacionais, estamos buscando convênios nacionais com montadoras de automóveis, com redes nacionais de hotelaria, para que possamos oferecer vantagens à advocacia nacional como um todo. Estamos unificando o sistema de convênios regionais através do site do CONCAD. Vai funcionar da seguinte forma: o advogado de São Paulo, por exemplo, quiser vir passar férias aqui em João Pessoa, ele acessa o site da Caixa de Assistência de São Paulo e nesse site ele verifica quais são os hotéis aqui em João Pessoa conveniados com a Caixa de Assistência da Paraíba. E aí ele já faz a reserva com as vantagens diretamente de São Paulo. Ou seja, um sistema único de benefício para a advocacia brasileira. Durante a abertura, um manifesto de apoio à reforma política foi lido como forma de reafirmar o compromisso histórico da OAB com a defesa do Estado de Direito e o aprofundamento democrático do país. A causa fundamental dessa crise decorre do financiamento de campanhas eleitorais por empresas. Tal fato agride nossa Constituição, já que ela estabelece que todo o poder emana do povo. A empresa, não sendo povo, não pode estar na origem do poder. Por isso mesmo, a OAB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema, que tramita hoje no Supremo Tribunal Federal. No atual sistema eleitoral, a disputa é feita exclusivamente em torno de pessoas e não de soluções para os problemas do povo. Isto rebaixa o processo eleitoral ao não colocá-lo em função da disputa de caminhos para enfrentar os problemas nacionais. E no final, em regra, é eleito o candidato que tem mais recursos financeiros. O Colégio de Presidentes da Ordem fez um chamamento a todos os advogados para apoiarem o projeto de lei por uma reforma política democrática e eleições limpas. E conclama a todos os presidentes seccionais e subseções a tomarem a iniciativa de organizar, juntamente com as demais entidades da coalizão, atos públicos em todas as capitais brasileiras, em defesa do projeto de reforma política democrática e eleições limpas. Está em jogo o futuro da democracia. Não podemos nos omitir. Vamos dar continuidade à história de lutas democráticas de nossa entidade.
Em seu discurso, o presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, afirmou que é preciso defender a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, apoiando e lutando por uma reforma na política brasileira. Temos que dar a nossa cota de contribuição ao país. Não podemos nos ensimesmar. Não temos como, Vital, fazer com que a nossa meta seja apenas o nosso umbigo, ou cuidar apenas do nosso quintal ou do nosso escritório. Nós, advogados brasileiros, temos essa alta responsabilidade dada pelo nosso grau, mas também cunhada pela história da nossa entidade, que é a OAB, por determinação constitucional, porque a Constituição nos assegura a legitimidade para o controle dos atos do poder público, e por imposição legal, porque o artigo 44 do Estatuto da Advocacia, de uma lei federal, diz que a nossa entidade deve se responsabilizar pela defesa da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. Esta entidade, esta profissão, não poderíamos jamais dizer um não a esse momento histórico. Tínhamos e temos que participar, apoiando, aprovando e lutando por uma reforma política em nosso país que faça com que o caçador de campanha, a compra de voto, o abuso do poder político não sejam decisivos nas eleições, para que tenhamos um novo quadro eleitoral em nosso país. O presidente da Seccional da Paraíba destacou a importância do evento para a advocacia paraibana e homenageou o presidente nacional da Ordem pelo trabalho realizado no estado. A advocacia da Paraíba lhe deve muito, Marcos. Eu fico bastante agradecido a você e tenho certeza que você, sendo presidente dessa instituição, você não vai dar as costas à advocacia paraibana. Vai ser mais ainda forte para que nós possamos trazer melhores dias para a advocacia em nosso estado. Durante 2 dias foram discutidos vários temas de interesse da advocacia brasileira, como aviltamento de honorários, metas para julgamento de processos ético-disciplinares, o exame da ordem, a reforma política e as prerrogativas dos advogados. Mas o principal deles foi a implantação do processo judicial eletrônico no país. Temos lutado para melhorar o processo judicial eletrônico, mas isso não é suficiente. Temos que lançar esta campanha para dizer: necessitamos de um período muito longo de convivências dos dois sistemas, eletrônico e do processo com papel, para que as pessoas sejam naturalmente conquistadas para o processo eletrônico e não um processo imposto como está sendo feito. Também nós temos que nos unir no sentido de exigir um tratamento especial para os deficientes físicos e para os idosos. E temos que exigir que o processo eletrônico não seja implantado onde não há banda larga em nosso país, porque é estruturalmente inviável que isso ocorra. Conclamo os presidentes de seccional para que lancemos esta campanha: resistir, capacitar e incluir. Mas temos que dizer um não a esta forma assodada como vem sendo feita em nosso país. Já no final de sua fala, Marcos Vinícius destacou as 2 principais medidas inadiáveis para a advocacia brasileira e ressaltou o trabalho da OAB para a valorização dos profissionais. A primeira delas é a implantação do Simples para os advogados. Mais uma medida para beneficiar os advogados necessitados, aqueles que mais necessitam, que mais precisam do braço forte da OAB. Aprovamos no Senado Federal, ele se encontra na Câmara dos Deputados, deputado Efraim. Vamos aprová-lo com urgência, este projeto do Simples aos advogados. E o projeto que implanta os honorários para os advogados trabalhistas, acabando com essa discriminação ainda que persiste em relação aos advogados que militam em favor dos trabalhadores, que militam em relação às empresas na Justiça do Trabalho, porque em primeiro lugar está o cidadão e em primeiro lugar está o advogado, e esta é a causa da Ordem dos Advogados do Brasil,
e com relação a esta causa nós não podemos flexibilizar em momento algum. E o Colégio de Presidentes, reunido em João Pessoa, aprovou a sugestão de alteração no provimento do exame de ordem, para que, em caso de reprovação na segunda fase, seja permitido que o examinando possa fazer o aproveitamento da aprovação na primeira fase. Assim, no exame seguinte, o candidato só iria fazer novamente a prova prático-profissional. A proposta vai ser deliberada na próxima sessão do Pleno do Conselho Federal. E a seguir, OAB cria grupo de trabalho para tratar do aviltamento de honorários. E ainda, Coalizão Democrática pela Reforma Política entrega projeto de lei de iniciativa popular ao presidente da Câmara. É daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. A OAB criou um grupo de trabalho para tratar do problema do aviltamento de honorários advocatícios. O objetivo do grupo é promover discussões sobre o tema para que os resultados sejam apresentados aos conselheiros federais na próxima sessão plenária. O grupo de trabalho, formado por conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, deverá debater sobre o aviltamento dos honorários pagos aos advogados correspondentes. A matéria chegou à OAB por meio de denúncia de profissionais que recebem até R$ 20 por ação acompanhada. A OAB não pode ignorar esse fenômeno que se alastra pelo país, no qual sociedades de advogados com grandes clientes contratam advogados individualmente ou sociedade de advogados para prestarem serviço como os, entre aspas, correspondentes, por valores aviltantes da profissão. Pois nos termos do artigo 54, inciso 3 da Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia da OAB, está estabelecido como dever deste egrégio Conselho Federal, entre aspas, velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. O intuito do grupo, que integrará a Campanha Nacional de Valorização dos Honorários Advocatícios, é promover o debate sobre o tema e criar normas que impeçam a exploração desmedida dos advogados. Na impossibilidade de conferir caráter obrigatório às tabelas de honorários aprovadas pelos conselhos seccionais e com fulcro na competência legal deste egrégio Conselho Federal, especialmente a estabelecida no artigo 54, inciso 3 da Lei 8.906 de 94, recomendar que sejam editadas novas normas reguladoras da atividade das sociedades advocatícias, com o fim de se evitar a exploração desmedida por sociedade de advogados a outros profissionais da advocacia e ou sociedade de advogados, por meio de aviltamento de honorários, objetivando-se aprimorar o provimento 112/2006 deste Conselho Federal, devendo ser solicitada, para tanto, à Comissão Nacional de Sociedade de Advogados, sem embargo do auxílio de outras comissões ou da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, em caráter urgente, a elaboração de uma proposta de provimento a respeito da matéria. Para a OAB, é preciso fazer valer o Código de Ética dos Advogados. O nosso Código de Ética estabelece: o advogado deve evitar o aviltamento de valores dos serviços profissionais, não os fixando de forma irrisória. Se quando um juiz, na sentença, fixa os honorários em R$ 100, depois de 3, 4 anos de trabalho, nós afirmamos, pelas regras do bom senso, que aquilo representa um absurdo, o aviltamento de honorários, porque nós sabemos que um pintor que vai ao nosso escritório, faz um orçamento para pintar uma parede em uma semana, vai cobrar R$4.000, R$5.000, fazer uma reforma, e nós trabalhamos 4 anos e o juiz fixa em 100, 200, R$300, isso o bom senso determina que é irrisório. Nós precisamos continuar a aplicar o Código de Ética. Se o advogado de um grande escritório pretende contratar um colega por R$20 para realizar uma audiência, é óbvio, honorários aviltantes, honorários fixados de forma irrisória. Ele deve responder o processo ético. Se vai ser condenado ou se vai ser absolvido, cabe ao colegiado competente definir.
O vice-presidente da Ordem ressaltou a importância do assunto e falou sobre a necessidade em se ampliar o enfoque de atuação da entidade no combate ao aviltamento dos honorários advocatícios. Esse assunto nós temos que enfrentar como estamos efetivamente enfrentando aqui. E por isso a ideia, quando coloquei no primeiro momento uma sugestão a este Conselho de que se criasse, vinculado ao relator e com aceitação do relator, este grupo de trabalho, é porque, no nosso entendimento, no meu entendimento pessoal, e agora há pouco conversava ainda com o presidente Marcos Vinícius e com a diretoria, esse tema, ele traduz hoje um ferimento direto ao nosso estatuto, não só ao Código de Ética e Disciplina, como muito bem trouxe o nosso diretor Stabile, mas também ao próprio estatuto. O artigo 31 do estatuto é claro, da ética do advogado. Aliás, lição do presidente César Brito, há pouco tempo atrás, numa última reunião do Conselho, que me sensibilizou muito. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Artigo 54, compete ao Conselho Federal, compete ao Pleno do Conselho Federal discutir este tema com esta profundidade que nós estamos discutindo. Inciso 3, velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. O que nós estamos vendo hoje é uma desvalorização permanente e total da advocacia. O grupo é formado pelos conselheiros Carlos Roberto Siqueira Castro, do Rio de Janeiro, Paulo Roberto Gouveia Medina, de Minas Gerais, Mário Roberto Pereira Araújo, do Piauí, Luciano Demária, de Santa Catarina e André Godinho, da Bahia. Além deles, são membros o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, Leonardo Ascioli, e o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, José Luiz Wagner. Entidades que integram a Coalizão Democrática pela Reforma Política e Eleições Limpas, da qual a OAB faz parte, entregaram ao presidente da Câmara dos Deputados o projeto de lei de iniciativa popular de reforma política. A intenção é que a proposta entre na pauta do Congresso Nacional ainda este mês, para que, se aprovada, já possa valer para as eleições do ano que vem. Mais de 180 mil assinaturas eletrônicas já foram coletadas a favor do projeto Eleições Limpas, encampado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pela União Nacional dos Estudantes, pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e outras entidades organizadas da sociedade civil. Pela proposta, ficará proibida a doação de recursos de empresas privadas para os candidatos. Ou seja, o financiamento dos pleitos passará a ser público, impedindo o poder econômico de influenciar no processo político. A OAB defende penas mais duras para quem fizer o chamado Caixa 2 e a tipificação do crime na Justiça Eleitoral. O projeto também prevê um número menor de candidatos e propostas mais claras. O voto deverá ser para o partido e para as propostas. Diferentemente de como é hoje, os parlamentares terão que ser eleitos por votações em 2 turnos. No primeiro turno, o eleitor votará no partido e na lista de candidatos apresentada pela sigla. No segundo turno, a votação será no candidato previamente selecionado pelo pleito anterior. Além disso, a OAB quer que a sociedade tenha liberdade de expressão na internet, no período que antecede as eleições. Hoje, a lei pode multar quem emite opiniões de natureza crítica no mundo virtual. E, por último, o projeto prevê mais transparência nas verbas de campanha. O presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, esteve com o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, para cobrar celeridade na tramitação da proposta. Alves se comprometeu a apresentar um projeto com as diversas colaborações de toda a sociedade até o mês que vem. Essa casa não foi ainda competente de apresentar um projeto e votá-lo. E levar, portanto, a consequência de um voto claro, consciente. Então, há a concordância de todas as lideranças e há um desejo de todos os parlamentares de que em outubro a gente possa ter um projeto viável, realista, de reforma política, que seria submetido ao referendo popular na eleição do próximo ano. Então, todas as contribuições que cheguem, de todas as entidades, sociedade civil, através do portal que foi criado por esse grupo de trabalho, todas serão examinadas com muito respeito para que possam estar contidas naquilo que essa casa entende como proposta boa, correta, de modernizar a política brasileira. Para que em outubro a gente possa votar, remeter para o Senado e participar de um referendo. A gente quer interação com o povo brasileiro, o povo diga se aprova ou não
a propósito sairá desse amplo debate na Casa do Povo Brasileiro. Para o presidente Marcos Vinícius, o atual sistema de eleições brasileiro está viciado e dá aberturas para a corrupção eleitoral. Ele defende regras mais rígidas, baseadas em propostas para evitar que os candidatos que conseguem arrecadar mais dinheiro sejam os eleitos, e não aqueles que têm projetos mais consistentes e importantes para o país. Temos que melhorar a forma de financiamento das campanhas eleitorais, diminuir os custos de campanha, fazer com que os gastos de campanha sejam mais transparentes. Temos que combater o caixa 2 de campanha, a compra de votos e transformar a eleição em algo transparente para o eleitor. O eleitor brasileiro precisa saber exatamente quem ele está elegendo. É justamente para trazer o financiamento democrático, o voto transparente e mais liberdade de imprensa e da internet durante as campanhas eleitorais que estamos propondo o projeto Eleições Limpas. Até o final de setembro, o site www.eleiçõeslimpas.org.br vai estar aceitando assinaturas para o projeto da OAB, que pretende dar mais transparência e acabar com a corrupção eleitoral. O objetivo é chegar a 1,5 milhão de assinaturas para que a proposta seja considerada de iniciativa popular. Assim, não seria necessário um referendo ou plebiscito para validar o texto como o governo deseja. A OAB vem pressionando o Congresso Nacional para que a reforma política seja aprovada antes de outubro e já possa valer para as eleições do ano que vem. Veja no próximo bloco. OAB, TSE e CNJ firmam um termo de cooperação sobre o processo judicial eletrônico. E veja também, Conselho Federal da Ordem homenageia os 170 anos do Instituto dos Advogados Brasileiros. O programa OAB Nacional volta em instantes. Regulamentar o primeiro acesso de todos os tribunais do país aos advogados do Conselho Federal da Ordem. Esse é o objetivo do Acordo de Cooperação Técnica sobre o Processo Judicial Eletrônico, firmado entre a OAB, o Tribunal Superior Eleitoral e o Conselho Nacional de Justiça. O termo de cooperação assinado entre Ordem dos Advogados do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral e Conselho Nacional de Justiça permitirá que os órgãos do Judiciário acessem os dados do Cadastro Nacional de Advogados e Estagiários da OAB, o CNA, para a utilização do processo judicial eletrônico. Este termo de cooperação que foi firmado entre a instituição, entre a OAB, o Tribunal Superior Eleitoral e o Conselho Nacional de Justiça, ele é importantíssimo porque ele regulamenta, primeiro, o acesso de todos os tribunais ao banco de dados do Conselho Federal, ao CNA, ao Cadastro Nacional da Advocacia. Ali nós temos condições hoje, a OAB, de certificar aos tribunais que os advogados que estão regularmente inscritos e que constam do Cadastro Nacional da Advocacia são profissionais regularmente habilitados na ordem e que estão com a sua situação de regularidade. Para a OAB, a medida é importante, pois auxilia na segurança do sistema como um todo. Nisto nós temos um avanço significativo porque temos maior confiabilidade no próprio sistema. Não significa dizer com isto que nós não continuemos ainda apontando diversos problemas no âmbito do processo judicial eletrônico, que isto a OAB efetivamente tem feito e tem trabalhado com muito afinco nessa linha. O convênio firmado pelos presidentes da OAB, Marcos Vinícius Furtado, do TSE, ministra Carmen Lúcia, e do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, é visto como um ganho para toda a sociedade em relação à implantação do PJE. Mas para a ordem, ainda é preciso que haja muitas mudanças no sistema, evitando assim a exclusão da advocacia. Nós temos cobrado exatamente que o processo judicial eletrônico não sirva como meio de exclusão da advocacia, e sim como inclusão da advocacia no processo judicial. O advogado representa o cidadão e, portanto, se o advogado tiver algum obstáculo no exercício da sua atividade profissional, nós estamos, ao fim e ao cabo, prejudicando a própria cidadania, a própria sociedade. Um dos pontos que a OAB tem colocado com muita clareza como um dos maiores entraves hoje no âmbito do processo judicial eletrônico é exatamente a falta de estrutura, país afora, no que diz respeito à internet. Hoje nós falamos em obrigatoriedade
da utilização do sistema de processo judicial eletrônico. Como é que nós podemos falar em obrigatoriedade do sistema se nós temos hoje inúmeros municípios do nosso país que não têm uma internet banda larga à disposição da advocacia e, por via de consequência, da sociedade? Isto tem que ser revisto e, por isso, a Ordem defende a ideia de que se tenha uma implantação do processo judicial eletrônico gradual e sem que se tenha, neste primeiro momento, a obrigatoriedade plena da utilização do sistema. A conjugação do sistema atual com o sistema novo. Isto é fundamental para que se possa efetivamente manter a qualidade e, principalmente, o acesso da advocacia no judiciário. Os 170 anos do Instituto dos Advogados Brasileiros foram homenageados pelo Pleno do Conselho Federal da OAB. A criação do Instituto foi consequência direta da formação de cursos jurídicos no Brasil e veio atender às necessidades do exercício da advocacia na Corte e nas diversas províncias imperiais. Uma placa alusiva aos 170 anos do Instituto dos Advogados Brasileiros foi entregue ao presidente da instituição, Fernando Fragoso, durante a sessão plenária do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado, falou sobre a homenagem. O Instituto dos Advogados Brasileiros, a Casa de Montezuma, foi criada em 7 de agosto de 1843, na capital do Império, há 170 anos, portanto. Poucas são as entidades seculares em nosso país. Poucas são as instituições seculares em nosso país. Talvez o Banco do Brasil, a Fazenda Nacional, os Correios e o Instituto dos Advogados Brasileiros. Talvez sejam estas as entidades seculares de nosso país. E, portanto, somente por este aspecto já há de merecer uma devida atenção e uma homenagem da nossa entidade, da nossa OAB. Marcos Vinícius destacou a atuação do IAB na vida nacional, que, segundo ele, caminhou em estreita convergência com o processo de construção do Estado brasileiro. O IAB sempre foi e continua sendo defensor intransigente do Estado democrático de direito, da soberania nacional e dos direitos fundamentais. É uma entidade que, para além de ser mãe da Ordem dos Advogados do Brasil, ela é uma entidade do presente. É uma entidade que vem contribuindo de forma muito efetiva e densa na valorização dos princípios constitucionais, na consolidação das prerrogativas do direito de defesa, na busca pela construção de uma sociedade justa e fraterna. Portanto, o Instituto dos Advogados Brasileiros recebe, por parte de todos os conselheiros federais, que representam os 800 mil advogados deste país, uma justa homenagem nesta manhã pelos seus 170 anos e uma reiteração do sentido deste Conselho de colaboração, de aproximação com o Instituto dos Advogados Brasileiros. Ao agradecer a homenagem, o presidente do IAB ressaltou o papel do Instituto na produção científica e do debate da advocacia do país. Aos institutos reserva o ambiente propriamente cultural da advocacia. É ali que a gente realmente produz exclusivamente debate e produção científica. De tal maneira que, não faz muito tempo, lançamos a público um projeto de lei inteiro de novo Código de Processo Penal, em contraposição a um Código de Processo Penal muito mal preparado pela comissão oficial. Estivemos contribuindo muito importantemente com o Código de Processo Civil, que adotou, não só da OAB, como também do Instituto, inúmeras sugestões, e creio que, aparentemente, pelo que disse recentemente no Instituto o professor Arruda Alvim, vem aí um Código de Processo Civil já muito melhor do que aquele preparado pela comissão originariamente instituída pelo Senado. Acho que nós aí produzimos a contribuição que de nós é esperada para o aperfeiçoamento da legislação brasileira. Presidente, muito grato. Senhores diretores, muito grato por essa homenagem que se faz à nossa mais antiga instituição das Américas, os advogados das Américas. Muito obrigado.
Depois do intervalo, você vai ver Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB tem nova composição e novas metas. É daqui a pouco e você não pode perder. Uma das comissões permanentes mais importantes da Ordem dos Advogados do Brasil está sob novo comando. Tomaram posse os novos integrantes da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB para os próximos 2 anos. O trabalho da Comissão de Direitos Humanos consiste na defesa de valores indispensáveis ao Estado democrático de direito. A posse dos membros da Comissão Nacional de Direitos Humanos e da coordenação do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, da OAB, aconteceu no Salão Nobre da entidade. Várias autoridades participaram da cerimônia. O presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado, falou sobre a responsabilidade da comissão perante diversos temas, como desmilitarização das polícias, problemas carcerários, questão indígena e muitos outros. A OAB sempre se posicionou a favor dos direitos humanos. E nesse momento, nós temos que nos opor a um discurso de ódio, de intolerância, de muita discriminação que começa a ser disseminada em nosso país, inclusive na rede mundial de computadores. Precisamos dizer que o ser humano é que é o mais importante, de que o ser humano precisa ser tratado com dignidade e que a OAB precisa estar atenta a essa importante pauta. Com o presidente Wadi Danus, a nossa entidade está com uma firme liderança e será ativa na defesa dos direitos humanos em todas as causas de nosso país. Em seu discurso, o ex-presidente da OAB, César Brito, lembrou o contexto no qual a Comissão Nacional de Direitos Humanos foi criada no âmbito da Ordem. Comissão de Direitos Humanos, ela surge para nós, enquanto comissão, num dos momentos mais difíceis que essa instituição já passou. Num dos momentos que precisava de uma reação muito forte. Quando, no dia 27 de agosto de 1980, uma bomba quis falar, calando a ordem, matando Lida Monteiro. Longe de nos ameaçar, de nos acovardar, exatamente neste dia, a ordem cria a Comissão Nacional de Direitos Humanos. A resposta que foi dada à ditadura militar foi dizer que nós continuaríamos cuidando da pessoa humana e denunciando as torturas que apareciam nos porões dessa ditadura. Tenho uma honra de saber que a história permanece ativa e altiva em nome de cada um que agora é empossado. Quando eu falo até com interesse corporativo pessoal. Eu preciso sobreviver numa democracia. E, para sobreviver na democracia, eu preciso de combatentes dos direitos humanos, como agora são empossados. Boa sorte e parabéns a todos. Presente na solenidade, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, ressaltou o papel da advocacia na defesa dos valores indispensáveis ao Estado democrático de direito. Certamente, no cotidiano da vida dos advogados brasileiros, defender as causas de direitos humanos tem sido uma obra permanente. E o Brasil se caracteriza por reconhecer as violações presentes no cotidiano da vida dos brasileiros e brasileiras. Assim como Norberto Bobbio nos apresenta, na sua Era dos Direitos, que o nosso tempo não é mais de justificarmos os direitos humanos, mas de realizá-lo, a Constituição Federal nos estabeleceu os instrumentos para conseguirmos implementar plenamente o Estado democrático de direito. E nós ainda nos encontramos diante de contradições muito profundas no nosso país, fruto dos diversos períodos de exceção que vivenciamos. Quero referir a isso justamente para elogiar e destacar o fato da Ordem dos Advogados do Brasil ser a instituição que tem defendido, em todos os momentos, o direito à verdade e à memória e, sem dúvida,
articulado a este o direito à justiça. O juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Roberto Caldas, destacou a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil em prol dos direitos humanos. As bandeiras que a OAB defende, historicamente, já albergam os direitos humanos desde sempre. Mas é muito importante a simbologia de a comissão existir, ser tão bem escolhida, ser composta de nomes representativos, a busca de representação da federação que a OAB sempre está buscando. Pelos próximos 2 anos, a presidência da Comissão Nacional de Direitos Humanos será exercida pelo Conselheiro Federal do Rio de Janeiro, Vadi Damus. O advogado e sua equipe, composta por 11 membros, terá a missão de trabalhar em conjunto com as comissões das seccionadas da OAB e com entidades da sociedade civil, ligadas direta ou indiretamente aos direitos humanos. Aqueles que militam na área de direitos humanos são alvo de incompreensões, sobretudo quando se fala de segurança pública, né? Direitos humanos é sempre visto como algo ligado ao banditismo, ao favorecimento de bandidos, como prejudicial a uma política de segurança pública, né? Isso é um equívoco, né? Isso é um preconceito. O preconceito contra minorias sexuais, o preconceito contra a população nordestina, o preconceito contra os negros, a violência contra a mulher, o preconceito contra a criança, o menor infrator, enfim. É um conjunto de questões, né, que são questões do nosso dia a dia. Então são essas as questões que a Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB vai enfrentar e vai sempre se colocar ao lado dessas populações vulneráveis, desses setores vulneráveis, que não tem quem os proteja, que não tem uma voz em sua defesa, né? Vai competir a OAB, através da sua Comissão de Direitos Humanos, assumir a defesa desses segmentos vulneráveis da nossa população. Muitos anos se passaram, cada direito é filho de um tempo, a construção ela é diária e não tem como a gente dormir. A vigilância nesse sentido de toda a sociedade e das entidades comprometidas, assim como a OAB e outras entidades da sociedade civil, são importantíssimas para que a gente possa efetivamente, né, garantir os direitos humanos para todos, sem exceção, sem segregação. Esse é o nosso compromisso enquanto advogado, enquanto militante de direitos humanos, e estando muito feliz, né, de estar nesse momento, nessa construção, tendo certo que a gente está fazendo a construção da história desse país. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e da sociedade brasileira. Até lá e um abraço a todos.